vamos falar da sua conta bancária mais bonita também, né? Como vai, Gustavo? Kátia? Bem, você, tudo bem? Hoje, Gustavo Cerbasi, que é especialista em economia financeira, está com a gente. Antigamente se falava muito na poupança, né? As nossas mães, vamos guardar dinheiro na poupança. Pois é. Hoje a poupança é um bom investimento para quem tem um dinheirinho pequenininho sobrando? Já não é mais a mesma coisa, né, Kátia? Sabe que a gente faz um paralelo sempre entre as coisas diferentes da qualidade de vida, ter uma agenda organizada, dinheiro organizado, corpo bem cuidado. Os processos mentais são mais ou menos parecidos. E fazer poupança é como aquela pessoa que se alimenta bem, mas que está fora de peso, precisa fazer alguma coisa a mais. Então, qual que é a diferença entre poupança e investimento? Investimento é quando você tem uma atitude a mais, de trabalhar o seu dinheiro para que ele se multiplique. Hoje a poupança já não multiplica mais. Ela meio que empata com a inflação, perde um pouquinho da inflação. Então, quem está reservando dinheiro na poupança não está ganhando dinheiro, apesar do número crescer. Mas sei que quando a gente fala em investir, as pessoas falam, isso é para quem tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ou então, pode correr risco. Existem investimentos que é para quem tem pouco dinheiro. Existem investimentos e que não traz risco nenhum, né? Exatamente. Você tem diversas modalidades do mercado financeiro, mesmo mantendo o nível de segurança da caderneta de poupança. Nós temos os produtos bancários, como os CDBs, fundos de renda fixa, os títulos públicos do governo. Normalmente produtos que quando a pessoa vai procurar informação vê um pouco mais de complexidade, porque aparecem siglas, aparecem impostos. Aí não se entende muita coisa, né? Mas é simples, tá? Hoje quem investe num fundo de renda fixa, por exemplo, está investindo através do banco na compra de títulos públicos, por exemplo. Então, se o fundo te cobra por esse serviço, pode-se investir em títulos públicos também diretamente comprando no programa Tesouro Direto, que é um programa do governo para investir nos títulos. E não traz risco para essa pessoa? Não. Todos os produtos de renda fixa, salvo raras exceções, são hoje cobertos pelo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que muitos acham que é do governo, não é do governo. Os bancos se reuniram, se associaram para formar um fundo que protege aqueles que investem em renda fixa. Se um dos bancos quebrar, ou até mais de um banco quebrar, esse fundo está habilitado a cobrir os investimentos que estavam naquele banco. Então, caderneta de poupança está coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito, CDBs dos bancos, os investimentos em produtos do banco, letras financeiras, LCAs, LCIs. Então, são os produtos que os bancos oferecem que, para quem tem até R$250 mil, é bastante dinheiro, por CPF, estão protegidos. Então, de repente, acima disso, não. Acima disso, não, mas de repente a pessoa recebeu uma herança, ou de repente o patrimônio de um casal. Vale a pena, por exemplo, quem já tem um patrimônio maior, dividir. Sim, em CPF de um, CPF de outro. Se o banco tiver algum problema, esses dois valores estão cobertos. Porque toda vez que a gente fala em investimento, sei como é. A gente fica assim, e se eu perder? Olha a Petrobras. Exatamente. Que antigamente se falava, compre ações da Petrobras, é lucro garantido. Quanta gente perdeu dinheiro absurdamente. Quanto se usou a empresa ou quanto se perdeu dinheiro, assim como, por exemplo, o tradicional investimento em imóveis também. Sim, também. Muita gente acha que é seguro. Primeiro, imóvel mal escolhido, ele vai aumentar de preço, porque a inflação está subindo, mas ele não está realmente necessariamente valorizando. Eu posso ter um imóvel que eu comprei por R$300 mil há 5 anos atrás, eu estou devendo por 600 mil. E ignorei que eu paguei os custos de corretagem, emolumentos, que houve inflação alta no período, que vou pagar os mesmos custos na saída, mais o imposto de renda. Normalmente esse imóvel, que praticamente dobrou de preço, ele não valorizou mais do que a poupança. Então é uma ilusão que se acumula ao longo do tempo. E, gente, valor de imóvel não é o quanto você acha que vale. O quanto o corretor de imóveis diz que vale, é quanto que você consegue efetivamente vender. Exatamente, o preço do imóvel é o quanto estão negociando, quanto estão aceitando pagar. Mesmo que o corretor às vezes avalie, e às vezes consiga alguém interessado em avaliar esse imóvel, se você vai fechar por um preço menor, uma negociação, porque é à vista, porque tem uma condição de recebimento facilitada, você está perdendo parte do ganho. E tem que se considerar o imposto a pagar, tem que se considerar todos os custos embutidos. Agora, bom lembrar também o seguinte, né? A Caixa Econômica Federal também já mudou o processo todo de auxílio à compra da casa própria. Mudaram as regras do financiamento, toda aquela vantagem, os subsídios, as facilidades que existiam no financiamento através do programa de governo, deixar de existir. Então, hoje, quem já vinha estudando um plano junto à Caixa Econômica deve consultar outras instituições financeiras, pesquisar. Existem comparadores no mercado que ajudam a simular diferentes investimentos ou financiamentos em situações diferentes. E aí, pesquisando em diferentes instituições, eu vou ver qual que está me cobrando menos. Os bancos privados hoje estão cobrando tanto quanto ou até menos aquilo que os bancos públicos estão cobrando. Eu comprei meu apartamento no passado, peguei uma taxa ótima.
Mas tem que ser, sabe aquela história de você tem que dar sorte que na hora que você vai pegar, o banco está precisando do seu dinheiro. Porque, na verdade, gente, eles não são bonzinhos. Eles precisam do nosso dinheiro. Exato. Então, você tem que ver essa taxa de quanto vai ser, se é uma taxa útil, de que forma que vai aumentar. Isso tudo tem que pensar na hora de compra do imóvel, né? As situações mudam bastante, porque antigamente os bancos públicos eram mais vantajosos. Hoje não é porque o banco é pequeno, ou é grande, ou é internacional que muda. Não. O financiamento imobiliário é a mesma coisa, qualquer banco oferece produto de acordo com a sua necessidade e, de repente, o banco libera a sua carteira de crédito, tem o recurso disponível e vai oferecer uma condição vantajosa. Então, a pesquisa é fundamental. Estamos falando de um produto e que eu vou assumir um compromisso por 20 ou 30 anos de pagamento e pequenas diferenças na taxa, 0,1% dá uma diferença incrível lá embaixo. Dá um número, algumas dezenas de milhares de reais ao longo desse tempo. Então, tem que pesquisar sim. Olha, o Jornal da Globo, na semana passada, mostrou o William Vac falando sobre o crescimento da inflação. E ele falou dos juros e tudo mais. Vamos mostrar um trechinho e aí você vai traduzindo para a gente. Vamos lá. Tá? Vamos ver, olha lá. Minha saudação a você que nos acompanha pela internet, pelo g1.com.br/Jornal da Globo. Eu estou com esse papelzinho na mão hoje, porque tem muita coisa para falar a respeito do quadro da nossa economia que não é nada bom. Você já deve ter acompanhado, senão eu dou a primeira má notícia da noite. De novo, olha só o tamanho, os juros subiram outra vez, foram para estratosféricos 13,25%, a taxa anual de juros básica da economia brasileira para tentar frear a inflação. Outro número chato hoje, só se pode falar disso. A gente botou essas duas bolas para vocês terem uma ideia. Isso aqui foi quanto o governo brasileiro economizou no período de janeiro a março de 2014. Isso é quanto, olha a comparação, hein? 3 vezes menor, não parece, mas 3 vezes menor foi o esforço do governo brasileiro em economizar para pagar juros. A arrecadação está caindo, a renda do trabalhador está caindo, o desemprego está subindo e a inflação está alta. Óbvio que um país que chega a uma situação dessas acaba merecendo do Fundo Monetário Internacional só um tipo de avaliação. O fundo hoje diz que o Brasil está entrando na pior retração dos últimos 20 anos. Isso é bastante, hein? É um mérito, hein? Conseguir isso em 20 anos por erros. Falando de 20 anos. É muito tempo. Muito tempo, o cenário é ruim, tá? Isso explica por que o governo está pagando juros tão elevados. Na verdade, a inflação em alta nos abre um sinal de alerta. Os preços vão aumentar. Nossas reservas que estão lá na poupança, se estão rendendo lá 6 e pouquinho por cento ao ano, estão bem abaixo do rendimento da inflação. Nada, 6% ao ano. É pouco, a inflação já está maior que isso. Pelo amor de Deus, então, se você tem, digamos, R$100 hoje, no fim do ano você vai ter 106. Mas o que você compra por R$100 hoje não estará mais custando 106 no fim do ano. Mas não vai estar nem daqui 2 meses. Exato. Então, hoje é momento, sim, de tirar da poupança, de conversar com o seu gerente lá no banco, estudar. Ou o CDB, peça para fazer uma simulação. Quanto que eu vou ter daqui a um ano, se eu sacar daqui a um ano, daqui a 2 anos? Comparou o CDB? Compara os fundos também, fundos de renda fixa, para manter dentro de um cenário de conservadorismo, de segurança. Isso já é uma defesa contra a inflação. Agora, muitos vão perguntar, puxa, mas vou investir em títulos públicos num governo que está com dificuldades? Gente, o governo está com menos dinheiro e está pagando mais para ter... Não está quebrado, Não está quebrado, está pagando mais para ter o nosso dinheiro. Se a gente não ficar esperto, quem quebra somos nós. Né? Exato, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para o governo dar um calote lá fora, para depois não honrar os títulos públicos aqui. Então não se questiona a segurança do investimento em títulos públicos ainda no Brasil. Agora, vamos pedir para os meninos colocarem outro slide aqui, olha. Os melhores investimentos do mercado. Qualquer pessoa pode investir, mas a partir de qual valor? E que tipo de investimentos? Aí que está. Alguns exemplos. Ações são para qualquer pessoa. Participação em leilões, comprar obra de arte, comprar coisas usadas, coisas apreendidas pela polícia, ou fundos imobiliários. São produtos mais complexos que normalmente quem está querendo multiplicar seu dinheiro fica atrás de dica. Me diz se o momento é para as ações, se o momento é para os fundos imobiliários. Eu não gosto de entrar nessa discussão, por quê? Normalmente a pessoa que nunca investiu num desses produtos, se vai arriscar agora, vai tomar uma surra do especialista. Então, vou te dizer que há uns anos atrás, um amigo meu, ele era corretor da Bolsa. Ele falou assim, Kátia, tem umas ações legais, investe. Eu falei, não vou investir não. Bom, investi R$5.000. Perdi um tantão. Perdeu. Por quê? É ruim, hein? Isso não é para qualquer um. Se você tomasse café com ele, almoçasse, jantasse, acompanhasse todo mundo no mercado, funcionaria. Mas hoje, já estamos recebendo uma boa rentabilidade na renda fixa. Segundo, investimento, Kátia, não é simplesmente eu procurar um produto no banco. Eu posso investir em qualquer coisa. Sim. Se as pessoas que assistem aqui, mulheres que gostam, de repente, dos projetinhos lá do Stefano, lá de fazer suas receitinhas, quer montar uma pequena cozinha industrial, colocar o seu dinheiro em algo que permita fazer renda ou que aumente de valor,
é investimento. Então, o melhor investimento é aquele com o qual a pessoa se sinta bem aprendendo sobre ele. Mas com os pés no chão. Pés no chão. Porque não adianta querer também montar uma cozinha industrial se você não tem dinheiro para comprar um fogão comum. Aí que tá. Por isso que eu falei que a pessoa tem que se sentir bem aprendendo sobre investimento. Por quê? Vai ter que fazer um curso sobre o assunto, vai ter que visitar algum encontro, participar de algum tipo de associação ligada a esse tipo de investimento. Então, quer aprender sobre ações? Vai fazer um curso, vai estudar um jornal especializado, vai ler sobre o assunto. Não se encontrou? Muda. Agora, você falou em leilões. Deixa eu só lembrar uma coisa. Às vezes as pessoas se empolgam quando vê leilões de imóveis. Falam assim, nossa, aquele apartamento tá tão barato. Vou lá dar um lance. Só que se o morador perdeu o direito do apartamento, que não pagou o que tinha que pagar, ele continua morando lá. Então, você compra o imóvel, você tem que pagar. E como que você tira ele lá de dentro? E é a mesma coisa quando você compra um automóvel que aparentemente está barato, mas tem vícios ali, problemas, o carro está parado há 2, 3 anos. Então, esse tipo de investimento, repito, é para especialista. A gente fala que é um investimento de aposentado, porque a pessoa tem que tirar um tempo, visitar 1, 2, 3 vezes, conversar com outras pessoas. Muitos dizem que, por exemplo, o mercado de leilões é coisa de máfia, que existe um grupinho especializado. Gente, não é máfia, são pessoas que se conhecem, pessoas que estão no dia a dia, que falam a mesma língua, que estudam os mesmos livros, que fazem o mesmo tipo de negociação. Vamos dizer que é máfia porque existe uma certa coerência. Uma união entre eles. Mas se você quer tirar bom proveito desse tipo de mercado, tem que se envolver. Eu acho que a palavra-chave aqui é curiosidade. Quanto mais você sentir aquela vontade de aprender mais, surgiu uma notícia no jornal, corre, devora aquilo. Esse ímpeto da curiosidade faz de você uma boa investidora. Mas se não é o seu ramo, não é o seu jeito, então é melhor não arriscar. Experimente coisas diferentes. E o passo a passo para investir bem. Primeiro, organizar o tempo para aprender, como você disse. Aprender, com curiosidade, com vontade. Eu tenho que sentir uma atração por esse assunto. Pode ser qualquer área. Eu posso comprar e vender coisas, posso experimentar o mercado de ações, de imóveis. Não vou ganhar dinheiro com imóveis se eu não tiver aquele prazer de conversar com o corretor, de acompanhar obra, de estudar plano diretor da cidade. Eu vou perder dinheiro. Então, o tempo para aprender é fundamental. Depois? Dividir o dinheiro entre renda fixa e renda variável. É importante que você... O que é renda fixa e renda variável? Renda fixa, da gente? Aqueles produtos que a gente tem no banco. Poupança, CDB, fundo de renda fixa. É aquele crescimento previsível, relativamente baixo, do nosso dinheiro. O que é renda variável? Tudo que eu compro barato e vendo caro. Pode ser imóvel, pode ser ações, pode ser coisas compradas num leilão para revender. Quando eu me torno especialista num assunto, ou quando eu começo a gostar daquele assunto, eu tenho uma tendência a querer aproveitar totalmente a oportunidade. Vou pôr todo o meu dinheiro em imóveis. Ixi. É um erro. Depois você precisa vender rápido. Às vezes você precisa vender rápido para uma emergência, às vezes surge uma outra oportunidade. Não sei se você já teve na situação, Kátia, de comprar um terreno ou um imóvel para morar. Passa alguns meses, vem uma oferta da construtora, se alguém está interessado em comprar uma segunda unidade para liquidar aquele projeto, algo mais barato, alguém se desfazendo daquilo. Sim. Se você demonstra que tem capital para aproveitar, quem tem renda fixa, dinheiro que pode ser resgatado, vai aproveitar oportunidades. Em 2015, ano de crise, muitas coisas na renda variável vão ficar baratas, muitas oportunidades vão surgir para quem tem dinheiro na mão. Porque quem não tem dinheiro na mão não vai conseguir comprar. Exatamente. Recomendação básica, quanto mais idade eu tenho, mais dinheiro na renda fixa. Eu experimento um pouquinho meu dinheiro naquilo que tem risco, surgiu oportunidade. E garanto ali, né? Eu não posso colocar todo o meu capital em risco se eu dependo desse dinheiro para sobreviver. Então essa divisão é importante. Acompanhar os investimentos, isso é primordial sempre, né? Continuamente, ou seja, eu tenho que ler os extratos, relatórios, os contratos. Surgiu dúvida? Nós temos a tendência aquela vergonha de não querer perguntar, passar vergonha. Vergonha é ficar sem saber, viu? Tem que perguntar, né? Tem que entender. Não entendeu uma palavra, pergunte o que significa. Não entendeu uma conta, peça para refazer. E sempre analisar se seu investimento está crescendo ano a ano. Declaração de imposto de renda tem que ser sempre crescente. Seus investimentos têm que crescer. Se não cresceram, tem que ter uma boa explicação para isso. De repente, peguei um ano ruim, agora com a minha renda fixa eu vou comprar algo mais barato. Ou seja, nesse passo a passo é difícil perder dinheiro. Agora, gente, eu sei que é difícil falar em economizar, mas dá pra gente cortar um gasto desnecessário que você tem. É aquilo que você fala, você tem que ter qualidade de vida, mas tem coisas que a gente pode substituir. Tem gente que não viaja, mas que, sei lá, come uma pizza por semana. Tira essa pizza, joga pra outra coisa, não é verdade? Quanto mais a gente se acomoda, mais a gente gasta. O dinheiro é aquilo que a gente usa quando não tem tempo ou criatividade para comprar mais barato. A gente pode jantar fora? Pode, a gente pode cozinhar para os amigos em casa. Sai mais barato. Muito melhor. É muito mais interessante, é muito mais divertido. Pode dar errado, tem a verba para pizza caso dê errado. Mas ter esse tipo de lance criativo ajuda a gastar menos dinheiro sem comprometer os momentos de lazer. Tem que dedicar um tempo para isso. E tem gente que acha que lazer não faz parte da qualidade de vida. Gente, tem que ser a base. Nós temos que ter a recompensa para a cabeça estar boa, menos ansiedade.
Pessoa que é menos ansiosa está mais atenta às oportunidades e descobre antes dos outros o que é um bom investimento, o que é uma boa compra, uma boa promoção. Rende mais profissionalmente, Sem né? dúvida. Olha, quer aprender com o Gustavo Cerbasi? Investimentos inteligentes. Gente, isso aqui não é para arquimilionário, é para quem quer investir bem o pouco que ganha. A gente já mostrou aqui o quanto que a gente paga de imposto, que vai 3/4 do nosso salário. Sem então, dúvida. o que sobra tem que ser bem investido, né? A regra não é poupar muito, Kátia, é poupar o mínimo que você precisa, mas multiplicar com inteligência, por isso que a gente traz essas recomendações aqui. Acho em todas as livrarias, né? Está em todas as livrarias, está vendendo muito bem. Olha, o site, para você saber um pouco mais também sobre o seu dinheiro, mesmo você que ganha pouquinho, gente, a ideia é justamente essa. Silvio Santos começou sendo camelô. Se ele não acreditasse nisso, ele não teria o patrimônio que tem, Foi né? multiplicando. E a ideia é multiplicar, como você diz, né? maisdinheiro.com.br, maisdinheiro é o site.com.br, Facebook, Gustavo Cerbasi Oficial, Twitter @gcerbasi, Instagram, Gustavo Cerbasi, é só você acessar e aí você vai ter dicas bem legais. Todas as redes. Obrigada, viu? Boa tarde pra você, ótimo.